O motorista do carro desligou o motor, mas Helena não se moveu. Suas mãos, as mesmas que havia poucos dias seguravam um bisturi com a precisão de quem já salvou centenas de vidas, agora tremiam levemente sobre o colo. Não de medo, de saudade. Fazia 20 anos que ela não pisava naquela terra e voltava só para vendê-la e nunca mais olhar para trás. Ela respirou fundo, como fazia antes de entrar em uma cirurgia difícil, e abriu a porta. Os saltos finos dos sapatos italianos afundaram um pouco na terra seca e rachada pelo sol de julho. Foi só um passo, mas foi o suficiente para que o corpo inteiro de Helena reconhecesse aquele chão antes mesmo que sua mente aceitasse. O cheiro de terra molhada pela manhã, misturado ao perfume doce das rosas que cresciam soltas junto ao muro, invadiu suas narinas como um fantasma que ela havia tentado enterrar por 20 anos. Havia 20 anos que ninguém a chamava apenas de Helena. Era sempre doutora, chefe, a melhor cirurgiã da capital. Títulos que enchiam a agenda de compromissos e esvaziavam as noites de sentido. Ela tinha uma cobertura com vista para a cidade inteira e um telefone que só tocava quando alguém estava morrendo. Salvava corações alheios todos os dias e havia esquecido, em algum momento daquela caminhada solitária rumo ao sucesso, como cuidar do próprio. Foi então que ela ouviu o som, pá, 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 rítmico, constante, como um coração batendo em compasso lento. Uma enxada cortando a terra em golpes certeiros ali, atrás do muro baixo de pedra que cercava o jardim de sua mãe. Helena parou. A pasta de couro com os documentos do inventário escorregou um pouco em sua mão. Ela era a cirurgiã cardiovascular mais requisitada da capital, capaz de manter a calma diante de um coração parado na mesa de operação. Mas naquele instante, diante daquele som familiar, sentiu o próprio peito se apertar como há muito tempo não sentia. Ela tinha voltado apenas para assinar os papéis. A casa era dela agora, herdada do pai morto 3 semanas antes. A única coisa que o coronel Gustavo deixara além de dívidas e silêncios. O plano era simples. Vender tudo, encerrar o inventário, resolver em 2 dias e voltar para o hospital para as reuniões, para a vida que tinha construído tijolo por tijolo, longe dali. Mas o som daquela enxada não estava nos seus planos. Ela empurrou o portão de ferro, que rangeu exatamente como rangia 20 anos atrás, e o que viu do outro lado a fez esquecer por um segundo como respirar. Um homem de costas, camisa de algodão grudada nas costas pelo suor, mãos calejadas segurando o cabo de madeira da enxada, revirava a terra ao redor de uma roseira branca que Helena reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a mesma roseira, a mesma que ela tinha visto ser plantada, ainda muda, fina, há 20 anos, na despedida mais dolorosa da sua vida. Lucas, a palavra escapou dos lábios de Helena antes que ela pudesse impedir. O homem não se virou imediatamente. Continuou por um instante cavando, como se precisasse terminar aquele gesto antes de encarar o passado parado no portão. Quando finalmente se voltou, o rosto que Helena viu já não era o de um rapaz de 23 anos. Era o rosto de um homem marcado pelo sol, pelo tempo, pelo trabalho duro. Mas os olhos, aqueles olhos escuros e sérios, eram exatamente os mesmos que ela tinha guardado na memória por 2 décadas. Helena, ele disse simplesmente, como se não tivessem se passado 20 anos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela estar ali, parada, com sapatos de grife enterrados na terra vermelha da vila onde nasceu. Antes de continuar essa história, me conta aqui embaixo, nos comentários, de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, e sei que muita gente que está me ouvindo agora também já sentiu, um dia, o peso de voltar para um lugar que deixou para trás. Porque Helena não sabia naquele momento que aquele reencontro no portão era só o começo, e que a verdade sobre os últimos 20 anos estava enterrada, esperando por ela, dentro daquela mesma casa que ela tinha vindo vender. 20 anos antes, a mesma terra vermelha testemunhara outra despedida. Helena tinha 19 anos, os cabelos presos em uma trança simples, e chorava sem disfarçar enquanto o pai, o coronel Gustavo, supervisionava os homens carregando as malas para o carro que a levaria à capital. Uma ferreira não se casa com filho de meeiro, o coronel dissera, a voz cortante como o vento seco de agosto. Você vai estudar, vai ser doutora, vai ser alguém nessa vida, e vai esquecer esse rapaz.
Lucas, então, com 23 anos, filho de José, o meeiro que cuidava das terras da família Ferreira havia gerações, esperava do lado de fora do portão, sem coragem de entrar na propriedade que nunca fora sua, mas onde havia crescido brincando escondido entre as roseiras que a mãe de Helena, Dona Amélia, cultivava com tanto carinho. Eles tinham crescido juntos, os dois, ainda que separados por uma cerca invisível que o mundo insistia em manter de pé. Enquanto o coronel estava na cidade tratando de negócios, Helena e Lucas passavam tardes inteiras no fundo do quintal, ele ensinando a ela os nomes dos pássaros pelo canto, ela ensinando a ele as letras e os números que aprendia na escola da vila. Dona Amélia fingia não ver, e às vezes até mandava um prato de bolo de fubá para os dois comerem debaixo da mangueira. Foi ali, entre as roseiras da mãe dela, que aquele amor de infância foi virando outra coisa, madura e silenciosa, do tipo que não precisa ser dito para ser inteiro. O coronel via, claro, via e desaprovava em silêncio, guardando a raiva para o dia certo. Esse dia chegou quando Helena passou no vestibular de medicina na capital, a desculpa perfeita para arrancar a filha daquela vila e do erro que ele achava que ela estava prestes a cometer. Quando Helena conseguiu escapar por um instante da vigilância do pai, correu até o portão. Lucas segurava entre as mãos calejadas uma pequena muda de roseira branca, ainda frágil, as raízes envoltas em um pano úmido. "Faz, Helena", ele disse, a voz embargada, mas firme, como só quem ama de verdade consegue ser firme na hora da despedida. "Vai e torna-se doutora. Você nasceu para isso. Todo mundo sempre soube. Eu vou cuidar do jardim da sua mãe, dessa roseira que ela tanto ama. E enquanto elas estiverem vivas, meu amor por você também vai estar. Me escreve que eu respondo toda a carta." Helena segurou a muda com as duas mãos, como se segurasse o próprio coração de Lucas, e prometeu escrever todas as semanas. Prometeu voltar assim que terminasse a faculdade. Prometeu 1000 coisas que a vida, ou melhor que o orgulho de um homem só, se encarregaria de impedir que se cumprissem. O carro partiu levantando poeira, e Lucas ficou parado no mesmo lugar até que a última nuvem de terra se dissolvesse no ar quente da tarde. Então, sem pressa, sem drama, ajoelhou-se junto ao muro do jardim de Dona Amélia e plantou a muda de roseira branca exatamente onde havia prometido. Na capital, Helena se atirou aos estudos como quem se afoga e encontra na correnteza a única forma de continuar respirando. Escreveu sim. Escreveu na primeira semana e na segunda e em todas as que se seguiram. Cada carta era um pedaço de esperança que ela depositava no correio da pequena cidade universitária, sempre com o mesmo endereço, sempre esperando uma resposta que nunca vinha. "Ele deve ter seguido a vida dele", disse meses depois para a colega de quarto, Regina, enquanto tentava disfarçar as lágrimas com o cansaço dos plantões. "Homem de vila não espera. Já deve ter casado, deve ter filhos. Eu escrevi tanto, Regina, tanto, e nunca veio uma linha de volta." O que Helena não sabia, o que ela levaria 20 anos para descobrir, era que nenhuma daquelas cartas jamais saíra da vila. O coronel Gustavo, ao voltar para a fazenda depois de deixá-la na capital, havia dado uma ordem terminante ao carteiro da vila, um homem que devia favores antigos à família Ferreira. Nenhuma carta de Lucas endereçada a Helena deveria seguir para a capital. E nenhuma carta de Helena endereçada ao filho do meeiro deveria ser entregue. As cartas dos dois lados terminavam todas no mesmo lugar, uma caixa de madeira trancada no fundo do armário do coronel. Os primeiros meses na capital foram os mais difíceis. Helena morava numa pensão simples perto da faculdade de medicina, dividindo quarto com outras 3 estudantes, todas vindas de cidades pequenas como ela. As noites eram longas, os livros de anatomia pesados e o barulho da cidade grande, buzinas, sirenes, vozes estranhas nas esquinas, a fazia sentir falta, mais do que nunca, do silêncio pontuado apenas pelo canto dos pássaros que embalava as noites da vila. Ela se lembrava, com uma dor quase física, do cheiro de bolo de fubá saindo do forno de lenha na casa de Dona Amélia, do som da viola que seu Antônio tocava nas noites de lua cheia, do gosto da manga madura, colhida direto do pé no quintal dos fundos. Cada um desses detalhes, guardado com cuidado na memória, servia como âncora nos dias em que a saudade ameaçava afundá-la por completo. Foi nessa época que Regina se tornou sua amiga mais próxima. Filha de um motorista de ônibus e de uma costureira, Regina entendia o peso de ser a primeira da família
a pisar numa universidade. As duas se tornaram apoio mútuo nas noites intermináveis de estudo, e foi para Regina que Helena aos poucos deixou de falar de Lucas, porque falar doía demais e porque a cada mês de silêncio era mais fácil acreditar que ele simplesmente a havia esquecido. Lá na vila, Lucas fazia exatamente o mesmo cálculo, pelo avesso. Escrevia toda semana e não recebia nada. Ia até o correio, perguntava, insistia, e o carteiro apenas balançava a cabeça. Nada para você, Lucas. A cada mês, era mais fácil acreditar que a moça rica que fora para a capital tinha, enfim, entendido o conselho do pai e o apagado da vida. Mas Lucas, ao contrário de Helena, não deixou o amor esfriar. Continuou escrevendo mesmo sem resposta. Agora não mais esperando que as cartas chegassem, mas como quem escreve num diário para não enlouquecer de saudade. E continuou cuidando do jardim. Todo ano, no aniversário da partida dela, tirava uma fotografia do canteiro, a roseira crescendo. As outras flores que ele mesmo ia plantando ao redor, formando aos poucos um santuário à memória de Dona Amélia, que morreu de coração fraco apenas 2 anos depois de a filha partir, sem que Helena chegasse a tempo do enterro. Helena se formou com honras, especializou-se em cirurgia cardiovascular e construiu, tijolo por tijolo, uma carreira invejável. Os primeiros anos como residente foram brutais. Plantões de 36 horas, decisões de vida ou morte tomadas em segundos, o peso de cada paciente perdido carregado em silêncio para dentro de casa. Foi nesse período que ela aprendeu a construir uma armadura invisível, um jeito de manter o coração protegido enquanto as mãos faziam o trabalho de curar. Casou-se uma vez, um casamento breve e sem filhos, que terminou em divórcio silencioso 5 anos depois. O ex-marido, também médico, um homem gentil, comentou na última conversa que sentia como se estivesse sempre competindo com um fantasma sem rosto. Helena nunca disse a ninguém, nem a si mesma em voz alta, que aquele fantasma tinha nome, e esse nome era Lucas. O coronel Gustavo envelheceu sozinho na fazenda, cada vez mais amargo, cada vez mais distante da filha que o visitava a cada 2 ou 3 anos, sempre por poucos dias, sempre com pressa. E foi assim, distante, que ela recebeu a notícia de que ele havia morrido, sozinho num quarto de hospital, deixando para trás uma casa cheia de goteiras e um inventário que agora obrigava Helena a voltar para resolver o que ela imaginava serem apenas papéis e poeira. Ela não fazia ideia do que aquela volta lhe reservava. De pé diante do portão, com Lucas parado à sua frente depois de 20 anos, Helena sentiu toda aquela mágoa antiga subir pela garganta antes que a razão pudesse contê-la. 20 anos, ela disse, a voz mais dura do que pretendia. 20 anos, Lucas, e você está aí cuidando das rosas como se nada tivesse acontecido. Ele apoiou a enxada no muro sem entender de imediato o tom dela. Helena, eu escrevi para você. Ela cortou, e agora a voz tremia, embargada de uma dor que ela julgava enterrada. Eu escrevi toda semana no primeiro ano inteiro, cartas e cartas, e você nunca respondeu. Nunca. Nem uma linha. Eu esperei tanto que quando parei de esperar já não sobrava quase nada de mim. Como é que você pôde? Como é que você me deixou acreditar que tinha me esquecido? Lucas ficou branco. A enxada que ele ainda segurava por hábito escorregou-lhe da mão e caiu na terra com um baque surdo. Por um instante, ele não conseguiu dizer nada. Apenas olhou para ela como quem leva um golpe justamente do lado de onde jurava estar protegido. Você... escreveu? Ele perguntou, a voz saindo rouca, quase inaudível. Helena, eu nunca recebi carta nenhuma. Nenhuma. Você acha que se tivesse chegado uma linha sua, uma única linha, eu não teria largado tudo para ir atrás de você? Eu é que escrevi para você. Toda semana. Durante anos. Ia no correio da vila. Entregava na mão do carteiro. E nunca veio resposta. Nunca. Eu achei que você tinha me apagado da vida, que tinha crescido, virado doutora, e entendido que um filho de meeiro não cabia mais no seu mundo. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Havia 20 anos que ela carregava a certeza do abandono dele como se fosse uma pedra costurada no forro do casaco, pesada, invisível, presente em cada decisão que tomou, em cada muralha que ergueu ao redor do coração. E agora, num único instante, aquela certeza rachava no meio. Que eu esperei você responder por um ano inteiro, Lucas. Ela disse, a voz falhando. 1 ano.
Depois eu me obriguei a parar porque doía demais checar a caixa de correio toda a tarde e voltar de mãos vazias. Eu construí a minha vida inteira em cima da ideia de que você tinha desistido de mim. E eu construí a minha em cima da ideia de que você tinha desistido de mim, ele respondeu, e o eco cruel daquela simetria pairou entre os dois. Os dois se encararam em silêncio, e naquele silêncio começava a se abrir devagar um buraco no chão de tudo o que ambos acreditavam ser verdade havia 20 anos. Helena sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Isso não faz sentido, ela murmurou. Eu mandei para o endereço certo, pro correio da vila, todas elas. E eu mandei para o seu endereço da pensão que a dona Amélia me deu antes de morrer. Lucas passou a mão pelo rosto, tentando processar. Helena, se você escreveu e eu escrevi, e nenhum dos dois recebeu nada, então alguém ficou no meio. O nome não precisou ser dito. Ele pairou entre os dois, pesado como chumbo, com a forma exata do homem que acabara de ser enterrado e que, mesmo morto, ainda projetava sua sombra sobre aquele jardim. Helena não voltou para o hotel da cidade vizinha naquela noite. Ficou porque não conseguiria dirigir de volta com aquela suspeita entalada no peito. Lucas preparou o antigo quarto de hóspedes com lençóis limpos e uma toalha dobrada sobre a cama. O mesmo quarto onde, décadas atrás, ela brincava de esconde-esconde com as primas. Mas Helena não dormiu. Ficou olhando o teto de madeira, ouvindo os sons da vila que havia esquecido. O latido distante de um cachorro, o canto de um galo confuso com a hora, o vento nas folhas da mangueira. Pela manhã, tomada por uma certeza que crescera durante a noite insone, ela pediu a chave do antigo quarto do pai. A casa era dela agora. Podia abrir o que quisesse. Vasculhou o armário pesado de jacarandá, empurrou caixas de documentos velhos, contas amareladas, o cap militar do coronel, até que sua mão tocou numa caixa de madeira trancada, com um pequeno cadeado enferrujado, escondida atrás de uma tábua solta no fundo do móvel. O coração dela disparou sem que ela entendesse por quê. Chamou Lucas. Os dois se sentaram no chão do quarto, e com um alicate encontrado na despensa, ela arrombou o cadeado. O que havia lá dentro fez o mundo por um instante parar de girar. Cartas, centenas delas. 2 letras diferentes, separadas em 2 maços amarrados com barbante. Um maço com a letra inclinada e firme de Lucas, todas endereçadas a Helena. O outro maço com a letra redonda e apressada de Helena aos 19 anos, todas endereçadas a Lucas. Nenhuma delas jamais entregue. Todas interceptadas, guardadas, trancadas. 20 anos de amor sequestrado dentro de uma caixa de madeira. Helena pegou uma das próprias cartas, aquela primeira que escrevera na semana em que chegou à capital, e reconheceu a própria caligrafia adolescente. Lucas, ao lado dela, segurava uma das dele tremendo. Por um longo momento nenhum dos dois conseguiu falar. Não havia palavras para o tamanho daquilo, para entender que a vida inteira dos dois tinha sido desviada de curso pela mão de um único homem, movido pelo orgulho e pelo preconceito. Ele guardou tudo. Lucas disse, enfim, a voz quebrada. Ele não jogou fora, ele guardou, como se soubesse que um dia ia se arrepender. Helena completou, as lágrimas escorrendo livres agora, e não teve coragem nem de destruir, nem de entregar. No fundo da caixa, envoltas num plástico protetor, havia também dezenas de fotografias, um jardim crescendo ano após ano, a roseira branca, magra e frágil na primeira foto, robusta e coberta de flores nas últimas, e no verso de cada uma, com a letra firme de Lucas, uma data e uma frase. Ano 3, e as rosas ainda florescem, Helena, onde quer que você esteja. Ano 10, o jardim de sua mãe está lindo esse ano. Ano 18, ainda esperando o dia de te mostrar isso pessoalmente. Helena chorou como não chorava desde a infância. Chorou pela mãe que perdera sem se despedir. Chorou pelo pai que agora entendia ter vivido e morrido carregando a culpa daquela caixa. E chorou principalmente por Lucas e por si mesma. Por 2 vidas roubadas de si próprias. Por um amor que os dois haviam tentado manter vivo, cada um do seu lado, sem saber que o outro fazia o mesmo. Lucas abriu uma das cartas dela, a primeira do maço, a tinta já desbotada pelo tempo. Leu em silêncio, os lábios se movendo devagar sobre cada palavra escrita por uma menina de 19 anos, que sentia a falta dele do outro lado do país. Lucas,
A capital é grande e barulhenta, e eu não conheço ninguém, e toda noite eu fecho os olhos e tento ouvir o canto do sabiá que você me ensinou. Me responde. Me responde que eu aguento tudo isso se souber que você ainda está aí, cuidando das nossas rosas. As lágrimas de um homem que passara 20 anos sendo forte finalmente vieram, mansas, correndo pelo rosto curtido de sol e pingando sobre o papel amarelado. Você me esperou, ele disse incrédulo, erguendo os olhos. Esse tempo todo eu achando que você tinha desistido, você também me esperava. Cada tarde que eu passei achando que era bobo de continuar escrevendo para quem tinha me esquecido, você estava fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Helena pegou uma das cartas dele, a letra firme, os dizeres simples de um homem que nunca tivera muito estudo, mas que sabia amar com uma clareza que doía. Ele contava das chuvas, dos primeiros botões da roseira, do café que Dona Amélia insistia em tomar olhando o jardim mesmo já doente. Contava do enterro da mãe dela 2 anos depois, e de como havia chorado sozinho, porque não teve como avisar Helena a tempo, e o coronel proibira que se mandasse recado. Minha mãe morreu achando que eu não liguei o suficiente para voltar. Helena murmurou, o queixo tremendo, e eu nem soube. Eu nem soube, Lucas. Ela não achou isso, ele disse com firmeza, segurando o rosto dela entre as mãos. Nos últimos dias, ela só falava de você, do orgulho que tinha. Ela morreu sabendo que você ia ser doutora, que ia ser alguém. O que ela não sabia era o preço que estavam cobrando por isso, escondido às nossas custas. Nós 2 esperamos, Helena respondeu, segurando a mão calejada dele sobre a pilha de cartas. Só que ninguém nos deixou saber. 20 anos, Lucas. Roubaram 20 anos de nós 2, e nem por maldade pura, mas por um orgulho tão pequeno que cabia dentro dessa caixa. Naquela tarde, sentados no banco de madeira do jardim, Lucas contou o resto do que Helena ainda não sabia. Contou sobre a morte do próprio pai, José, 5 anos antes. Contou sobre os 2 empregos que carregara por anos. Motorista de caminhão durante a semana, cuidador de terras nos fins de semana. Não porque precisasse de 2 salários para viver, mas porque tinha um objetivo guardado no peito. 3 anos atrás, seu pai estava afundado em dívidas. Lucas disse olhando para as mãos. Os últimos tratamentos dele foram caros, e o coronel fazia questão dos melhores. Sempre. Foi hipotecando tudo. Quando eu percebi, o banco já tinha marcado o leilão. A casa e o jardim iam virar lote, Helena. Ia ser tudo derrubado. O jardim da sua mãe, essas roseiras, a mangueira onde a gente comia bolo de fubá escondido, tudo raspado por um trator para virar chácara de veraneio. Helena sentiu o estômago revirar. E o que você fez? Eu procurei o gerente do banco na cidade. Levei tudo o que tinha juntado a vida inteira dentro de um envelope pardo. A voz dele ficou mais baixa. Eram 20 anos de economia, Helena. 20 anos dirigindo caminhão de segunda a sexta e cuidando de terra dos outros no fim de semana. Nunca comprei um carro decente, nunca troquei de casa, usei a mesma roupa até puir. As pessoas na vila achavam que eu era sovina ou que bebia escondido o que ganhava. Deixei acharem. Ninguém precisava saber que cada centavo tinha um destino. Ele parou, respirou fundo e continuou. Quitei a dívida inteira antes do leilão e fiz questão de uma coisa só com o gerente, que ficasse tudo no nome do seu pai, limpo, sem hipoteca, para você herdar sem dever nada a ninguém quando chegasse a sua hora. Seu pai, no começo, não quis aceitar. Ficou vermelho de raiva. Disse que era humilhação demais dever a casa ao filho do mieiro. Lucas soltou um riso triste. Eu disse para ele, seu coronel, o senhor pode me odiar à vontade, mas o senhor vai deixar essa casa para sua filha inteira e não em pedaços num martelo de leilão. Era isso ou perder tudo. No fim, ele engoliu o orgulho e me fez jurar de dedo em riste que eu nunca, jamais contaria isso para você. Por que ele te faria jurar isso? Helena perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Porque se você soubesse, você ia entender que eu nunca tinha ido embora do seu lado. Lucas encolheu os ombros. E ele passou a vida inteira tentando te convencer do contrário. Até morto, ele não queria perder essa briga. As palavras caíram sobre Helena como um peso e uma libertação ao mesmo tempo. Ela olhou ao redor. A casa simples, mas bem cuidada. A pintura recente nas paredes. O telhado sem uma goteira sequer. O jardim que parecia mais um santuário que um quintal. E entendeu que cada detalhe ali era prova de um amor que o tempo e o silêncio não haviam conseguido apagar. A casa que ela viera vender só existia, ainda de pé, por causa do homem que ela julgara tê-la abandonado.
Você salvou a casa e nunca ia me dizer, ela murmurou. Eu não fiz por reconhecimento, Lucas respondeu. Fiz porque prometi cuidar do que sua mãe amava. E porque cuidar desse jardim era a única forma que me restava de continuar perto de você, mesmo com você tão longe. Naquela mesma noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou horas relendo as cartas, as dele e as dela, reconstruindo, linha por linha, a história que lhe haviam roubado. E foi olhando pela janela na madrugada que ela viu Lucas no quintal, regando as roseiras à luz de uma lanterna de mão, como se aquele cuidado não pudesse esperar nem mais uma hora. Um homem de meia-idade cansado, ajoelhado na terra fria antes do amanhecer, cumprindo um ritual que já não era obrigação, mas parte de quem ele se tornara. Pela manhã, ela o encontrou na varanda, uma caneca de café fumegando ao lado de um caderno surrado, onde ele anotava, com letra cuidadosa, os gastos da manutenção da propriedade. Bom dia, ele disse, levantando-se meio sem jeito. Lucas, Helena começou sentando-se ao lado dele. Eu passei a noite pensando. Eu não vim aqui só para vender essa casa. Eu vim sem saber buscar tudo o que me tiraram. E agora que eu sei, eu não consigo simplesmente assinar um papel e ir embora. Os olhos dele brilharam, mas ele conteve a reação como quem aprendeu ao longo de 20 anos a não se permitir esperança fácil. O problema é que o mundo lá fora não sabia disso e não estava disposto a esperar. Naquela mesma manhã, o celular de Helena começou a vibrar sem parar sobre a mesa da varanda. 2 ligações que mudariam tudo, uma atrás da outra. A primeira era do corretor de imóveis da cidade vizinha, aquele que ela mesma havia contratado antes de viajar, quando o plano ainda era vender e sumir. Doutora Helena, ótimas notícias. A voz do corretor jorrava entusiasmo do outro lado. Consegui um comprador à vista pela casa e pelo terreno. Paga bem, muito bem, e quer fechar essa semana. Já está com o pessoal dele pronto para avaliar a demolição e levantar um condomínio de chácaras no lugar. É só a senhora assinar. Marco para amanhã? Helena olhou para o jardim pela janela, para as roseiras, para o banco de madeira, para o santuário que Lucas construíra pedra por pedra, flor por flor, ao longo de 20 anos. Demolição, condomínio, tudo aquilo apagado em uma tarde de trator. Eu preciso de um tempo, ela disse. Não assino nada ainda. Doutora, com todo respeito, um comprador desses não aparece toda hora numa vila do interior. Se a senhora hesitar, ele desiste. E cá entre nós, o que a senhora vai fazer com uma casa velha caindo aos pedaços no meio do nada? A senhora mora na capital, tem a sua vida lá. Isso aqui é só peso morto no seu nome. Helena olhou de novo para o jardim pela janela. Peso morto, ele dizia. Aquele jardim era a coisa mais viva que ela vira em 20 anos. Não é peso morto, ela disse devagar. É a casa da minha mãe. Eu preciso de tempo. A gente não tem tempo, doutora. O comprador quer resposta até amanhã. Não que ele espere ou que desista. Ela respondeu e desligou surpresa com a firmeza da própria voz, firme como quando dava ordens no centro cirúrgico. Mal teve tempo de recuperar o fôlego e o telefone tocou de novo. Agora era o diretor do hospital da capital. Helena, preciso de você aqui. É o caso do ministro Aranha, aquela cirurgia cardíaca que só você tem mão para fazer. Estado grave, a família pedindo por você nominalmente. É vida ou morte. E Helena é também a sua chance. A chefia do departamento de cardiologia vagou. O cargo é seu se você voltar agora. É tudo o que você sempre quis. Helena sentiu o chão balançar sob os pés descalços na madeira da varanda. 20 anos de ambição não desaparecem da noite para o dia só porque o coração encontrou um novo endereço. De um lado do telefone, tudo o que ela construíra. Prestígio, o auge da carreira, o cargo dos sonhos. Do outro lado da janela, tudo o que lhe haviam roubado e que ela finalmente reencontrara. Eu preciso de umas horas, disse ao diretor e desligou. Lucas tinha ouvido o suficiente. Estava de pé junto à porta, o rosto tenso, tentando ler na expressão dela o tamanho daqueles 2 chamados. Vai, ele disse, a voz embargada, mas sem rancor. Se é isso que você precisa fazer, eu entendo. Eu sempre entendi. Esperei 20 anos, Helena. Eu sei esperar mais um pouco se for preciso. Não quero ser mais uma cerca prendendo você a um lugar. Helena olhou para ele e viu, por baixo da serenidade, o menino de 19 anos no portão, com medo de ser deixado de novo. Não, Lucas. Ela se aproximou,
as mãos tocando o rosto marcado dele. Eu não tenho medo de escolher você. O que eu não posso é fingir que 20 anos de trabalho não são parte de quem eu sou. Eu não quero escolher entre as duas coisas. Eu quero achar um jeito de ser as duas. Foi Regina, consultada por telefone naquela mesma tarde, quem ofereceu a saída que nenhum dos dois tinha enxergado. Helena, quem disse que é ou a vila ou o hospital? A voz firme da amiga soou do outro lado da linha. Faz a cirurgia do ministro como convidada, viaja só quando for caso grande de verdade, e recusa a chefia. Você já não precisa provar para ninguém que é a melhor. Agora a pergunta não é onde você quer trabalhar, é onde você quer viver. Helena viajou para a capital naquela noite e no caminho, na estrada escura, brigou consigo mesma como não fazia havia anos. Uma parte dela, a parte que passara 20 anos provando o próprio valor a um pai que nunca dizia «estou orgulhoso», a colegas que a subestimavam, ao mundo inteiro, gritava que ela estava jogando fora tudo pelo que lutara. A chefia do departamento não era só um cargo, era o reconhecimento final, o topo da montanha que ela escalara sozinha, com as próprias unhas, desde a menina de trança que descera daquele mesmo caminho de terra 20 anos antes. Mas outra parte, mais funda e mais antiga, fazia uma pergunta simples. No topo dessa montanha, quem vai estar te esperando? Ela pensou na cobertura vazia da capital, no telefone que só tocava para lhe entregar mais um coração à beira da morte. E pensou no cheiro de café na varanda, na lanterna acesa no jardim de madrugada, nas mãos calejadas que tinham guardado por 20 anos aquilo que o dinheiro nunca comprou. Operou o ministro numa cirurgia de 7 horas. Salvou sua vida com a mesma precisão de sempre. E na manhã seguinte, sentada na sala do diretor, o mesmo homem que a recrutara jovem e que agora lhe oferecia o auge, Helena recusou formalmente o cargo de chefia que perseguira a vida inteira. Você está cometendo o maior erro da sua carreira, disse o diretor, sem entender. Talvez, ela respondeu e sorriu serena. Mas pela primeira vez em 20 anos não estou cometendo um erro com a minha vida. Não foi sem um aperto no peito. Largar um sonho, mesmo por outro maior, sempre custa. Mas foi um aperto que, pela primeira vez, veio acompanhado de paz. A paz de quem finalmente para de correr e percebe que o lugar onde queria chegar ficou para trás, esperando o tempo todo. 2 dias depois, quando desceu do ônibus na pequena rodoviária da cidade vizinha, encontrou Lucas encostado na caminhonete velha, o rosto marcado por uma mistura de alívio e esperança contida. A expressão de quem tinha passado 2 dias temendo que ela não voltasse. Você voltou, ele disse quase sem acreditar. Eu sempre vou voltar, Lucas, ela respondeu, atravessando a distância entre os dois num abraço apertado. Só precisava provar para mim mesma que eu estava escolhendo ficar e não desistindo de outra coisa. Na manhã seguinte, ela ligou para o corretor e desfez a venda em definitivo. A casa não seria demolida. O jardim não viraria condomínio. Aquele chão continuaria sendo o que sempre fora, o lugar onde a mãe dela cultivara rosas e onde um homem passara 20 anos guardando um amor. A notícia de que a doutora Helena tinha voltado para ficar correu pela vila como fogo em palha seca, e com ela vieram histórias que Helena não conhecia. Dona Zuleide, a vizinha que ajudava Lucas com os afazeres da casa, contou que ele havia consertado o telhado da capela, depois de uma tempestade, sem cobrar nada. Seu Antônio, dono do mercadinho, revelou algo que deixou Helena sem palavras. A senhora nem sabe, doutora, disse o velho comerciante, os olhos marejados, recusando o dinheiro que ela estendia no balcão. 4 anos atrás, meu neto quase morreu de uma pneumonia feia. Foi o Lucas que ligou para uma médica boa na capital, de um telefone público, e a médica foi dizendo passo a passo o que fazer até a gente chegar no hospital da cidade. Só depois eu fui saber que a médica do outro lado da linha era a senhora. Ele nunca disse que conhecia a senhora. Só disse que confiava naquela doutora com a vida. Helena lembrou-se então de uma ligação antiga de um número desconhecido, um homem aflito descrevendo os sintomas de uma criança. Nunca soubera que era Lucas, usando o único contato médico em que confiava no mundo, mesmo que fosse a voz da mulher que julgava tê-lo esquecido. Entendeu ali que o amor de Lucas nunca fora um sentimento trancado numa caixa. Era parte de quem ele era, um homem que transformara a dor do abandono em generosidade silenciosa para com todos ao redor. Você nunca contou nada disso para ninguém, ela comentou,
quando os dois voltavam para casa pela estrada de terra. Não tinha por que contar. Lucas respondeu dando de ombros. Aqui as pessoas fazem o bem umas pelas outras. Ninguém espera aplauso. Havia ainda uma conta que Helena precisava acertar, não com os vivos, mas com um morto. Numa tarde sozinha, ela foi até o pequeno cemitério da vila, onde o coronel Gustavo fora enterrado 3 semanas antes, ao lado de Dona Amélia. Ficou de pé diante do túmulo do pai por um longo tempo, com a caixa de madeira vazia entre as mãos, sentindo a raiva e a mágoa lutarem contra outra coisa mais difícil de nomear. Você roubou 20 anos de mim, pai, ela disse, a voz baixa, para a pedra. Roubou 20 anos de 2 jovens que não fizeram mal a ninguém, só por não caberem no seu orgulho. Eu podia te odiar pelo resto da vida. Tenho motivo de sobra. O vento balançou as folhas do ipê que sombreava os túmulos. Helena respirou fundo. Mas você guardou as cartas, todas elas. Podia ter queimado e ninguém nunca saberia. Você não queimou. Guardou por 20 anos trancadas carregando esse peso. E antes de morrer, insistiu que a casa ficasse para mim, mesmo tendo que engolir a ajuda do homem que você desprezava. Ela pousou a mão sobre a pedra fria. Acho que no fundo você sabia que estava errado. Só não teve coragem de consertar em vida. Então eu vou consertar por nós dois. E vou tentar um dia te perdoar. Não por você, por mim. Porque carregar esse ódio ia me endurecer de novo, e eu já passei tempo demais dura. Saiu do cemitério mais leve do que entrara. Não era perdão completo. Isso levaria tempo, mas era o começo de um, e às vezes começar já é o mais difícil. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina nova e ao mesmo tempo antiga. Helena aprendeu a acordar sem o despertador do hospital, a tomar café observando o jardim, em vez de revisar prontuários. E foi observando a vila de perto, Dona Marlene sofrendo com a pressão alta sem acompanhamento, o neto de seu Antônio precisando viajar 2 horas para uma consulta simples, que ela encontrou um propósito capaz de unir os seus 2 mundos. A vila tinha apenas um posto de saúde pequeno e mal equipado, atendido uma vez por semana por um médico que vinha de fora, apressado, que mal olhava no rosto dos pacientes. Helena decidiu mudar isso. Usou parte de suas economias para reformar o posto, e Lucas coordenou a obra com outros homens da vila, que se ofereceram sem cobrar um tostão. Não foi simples. O prefeito da cidade vizinha, de quem dependia a autorização para reabrir o posto com atendimento regular, empurrou o pedido de gaveta em gaveta por semanas, alegando falta de verba, falta de convênio, falta disso e daquilo. Helena, que passara 20 anos aprendendo a não aceitar não, de gente que segura a vida de pacientes nas mãos, foi pessoalmente até a prefeitura. Sentou-se na antessala e avisou com toda a calma que não sairia dali até ser recebida, e que, se preciso, levaria à imprensa da capital a história de uma vila inteira sem médico. Em 3 dias, a autorização saiu. Em poucos meses, o posto reabriu com equipamentos modernos e Helena passou a atender ali 2 vezes por semana, coordenando à distância os casos mais graves com colegas da capital que ainda lhe deviam favores de 2 décadas de trabalho. A inauguração reuniu a vila inteira. Houve bandeirinhas coloridas entre os postes, mesas com broa de fubá, doce de leite e canjica, e um discurso curto de Helena, a voz embargada, agradecendo por terem-na recebido de volta não como a doutora da capital, mas como filha que enfim voltava para casa. Dona Marlene, segurando a mão dela, resumiu o sentimento de todos. A gente sempre soube que você ia voltar, minha filha. Só não sabia que ia demorar tanto. Não que tudo tenha virado perfeito de um dia para o outro. Havia noites em que Lucas ainda ficava calado demais e Helena sabia o que era aquele silêncio. O medo antigo, o menino do portão, o pavor de acordar e descobrir que ela tinha ido embora de novo. Numa dessas noites, jantando na varanda, ele finalmente pôs o medo para fora. No dia daquele telefonema do hospital, meu primeiro pensamento não foi generoso, não, confessou, os olhos no copo à frente. Foi puro medo. Medo de perder você de novo. Fiquei calado a noite toda, fingindo força, porque amar para mim sempre significou deixar ir, se fosse preciso. Passei 20 anos aprendendo isso. Não é fácil desaprender. Helena segurou a mão dele, não com a mão macia da estudante de 19 anos, mas com a mão firme de uma mulher que aprendera, em 20 anos de cirurgias, o valor de um coração que continua batendo depois de tanto sofrimento.
Você não precisa mais deixar ir, Lucas. Eu já escolhi. Escolhi no dia em que ouvi o som da sua enxada do outro lado daquele muro. O hospital continua existindo sem mim na chefia, mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem você e sem esse jardim. Foi numa tarde de fim de primavera, com o céu se tingindo de laranja sobre as montanhas, que Lucas fez a pergunta que guardava havia semanas. Levantou-se, foi até a roseira branca, agora robusta, coberta de flores, testemunha silenciosa de 2 décadas de espera, e cortou um único botão que ainda não desabrochara. Voltou até Helena e se ajoelhou, oferecendo a flor com as mesmas mãos que tinham cavado aquela terra por 20 anos. Eu não tenho anel de ouro para te dar, Helena. Nunca tive esse tipo de riqueza, mas eu tenho 20 anos de promessa cumprida e um jardim inteiro que cresceu esperando por você. Você ficaria comigo de verdade pro resto da vida? Não como a doutora que veio salvar a vila, mas como a Helena que eu amei desde sempre. As lágrimas que desceram pelo rosto dela não eram de tristeza. Ela segurou o botão de rosa branca com as 2 mãos, exatamente como segurara a muda 20 anos antes, e sentiu o círculo finalmente se fechar. Eu fico, Lucas. Fico porque, pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde eu pertenço. O casamento aconteceu meses depois, num domingo de sol brando, na pequena igreja da vila, decorada inteiramente com as rosas brancas daquele jardim. Não houve luxo, nem convidados ilustres da capital além de Regina, que chorou do início ao fim. Houve a vila inteira reunida, cada pessoa que Lucas ajudara em silêncio ao longo dos anos, cada paciente que Helena já atendera no posto. Seu Antônio tocou modas antigas na sanfona e os mais velhos dançaram devagar, de mãos dadas com quem amavam. Antes de cortarem o bolo, Regina pediu a palavra. Ergueu uma taça de suco de caju, porque ninguém ali fazia questão de champanhe importado, e olhou para Helena com os olhos já marejados. Eu conheci a Helena mais forte e mais triste que já existiu, lá na pensão da faculdade. Ela começou, a voz embargada. Uma menina que estudava até de madrugada para não pensar, que escondia a dor tão bem que às vezes nem eu, que dividia o quarto com ela, percebia. Por 20 anos eu vi essa mulher salvar a vida de estranhos e não deixar ninguém salvar a dela. Regina fez uma pausa, olhando para Lucas. Hoje eu finalmente entendo o que faltava. Não era sucesso, não era prêmio, não era cargo nenhum. Era isso aqui. Era casa. Que vocês dois sejam tão felizes quanto foi longa a espera. E que ninguém, nunca mais, roube um único dia de vocês. Todos ergueram os copos. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol da tarde no rosto, o som das risadas ao redor, o perfume das rosas brancas misturado ao cheiro de terra molhada, os mesmos elementos que a haviam recebido, 20 anos depois, naquele mesmo portão, agora transformados em pura celebração. No fim da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Helena e Lucas sentaram-se mais uma vez no banco de madeira do jardim, o mesmo lugar onde tudo recomeçara. Sobre a mesa rústica ao lado, o estetoscópio dela repousava junto a um vaso de rosas brancas recém-colhidas, e ao lado do vaso aberta estava a caixa de madeira, agora vazia, porque as cartas dos dois haviam finalmente sido lidas, cada uma em voz alta, nas noites daquele último mês. 2 décadas de palavras que enfim chegaram ao destino. O sucesso me deu tudo o que dinheiro pode comprar, Lucas, Helena disse, a cabeça no ombro dele observando o céu dourado. Mas foram as suas mãos calejadas que guardaram o que realmente importava, esse tempo todo. Até quando eu achei que tinha sido esquecida, você estava aqui cuidando das rosas da minha mãe, e cuidando, sem eu saber, do lugar para onde eu um dia ia voltar. Eu passei 20 anos construindo uma vida do zero na capital, achando que estava indo para frente. E o tempo todo, o que eu mais precisava estava aqui, esperando do jeitinho que eu deixei. Lucas entrelaçou os dedos nos dela, com um carinho que só 20 anos de espera paciente conseguiam explicar. E agora nós temos os dois, Helena. O jardim da sua mãe, cuidado com amor. E a vida inteira pela frente para cuidar um do outro. O vento da noite trouxe o perfume das rosas brancas, o mesmo perfume que acompanhara Helena na memória por 20 anos de ausência e que agora, enfim, ela podia sentir de verdade. Sentada ao lado do homem que nunca deixara de esperá-la, no jardim que se tornara símbolo de que o amor verdadeiro, quando cultivado com paciência e sacrifício, sempre encontra um caminho para florescer de volta,
mesmo depois do inverno mais longo.